Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor-sabedoria. Hoje, em nossos estudos do oráculo védico, nós trazemos o arcano que tem por título Mandir, que significa literalmente templo. Então, Mandir é o templo. E, obviamente, nós que já estamos nesta jornada há bastante tempo, que somos navidianos, nós sabemos que, quando nós nos referimos a templo, nós não estamos nos referindo a nenhum templo físico, nenhum templo material, mas um certo lugar de pertencimento que nos faz remissivo a uma certa essência que corresponde a exatamente aquilo que somos. Então não se trata, obviamente, de edificações feitas de tijolos, de pedras, com belos ornamentos, com miranetes, cúpulas. O próprio Sananda Jesus, muitas vezes na sua jornada, ele se referiu ao templo, e todos pensavam que ele estava falando do Templo de Salomão. É o famoso Templo de Salomão, que no seu tempo, ali na Palestina, ainda estava de pé, edificado, pois que foi destruído somente no ano 70 da nossa era, né, por Tito, né, depois da insurreição dos judeus. Os romanos destruíram o templo de Salomão, que não mais foi construído. Hoje só sobraram os muros, né, que são chamados de Muro das Lamentações. Mas Sananda Jesus olhava para aquele templo, que era objeto de adoração para os judeus. Aliás, os judeus acreditavam que Deus, Yahvé, estava fisicamente presente no templo de Salomão. Por isso que havia a câmara mais retirada, que era chamado Santo dos Santos, né, onde acreditava-se que ali estava a presença de Yahvé, e que somente o sumo sacerdote ali entrava, e apenas uma vez por ano. E um detalhe interessante é que ele entrava amarrado por uma corda na cintura. Por quê? Porque se ele não tivesse feito todas as práticas, que são rituais de purificação, adequadamente, ao entrar ali ele seria fulminado. E como ninguém podia entrar ali a não ser ele, quem iria tirá-lo lá de dentro? Então a corda era para puxá-lo, né? E é muito interessante a visão materialista que eles tinham de Deus. Muito materialista. E se eles tinham uma visão materialista de Deus, isso corresponde a um estado ou um templo que também é material. E essa crença no templo material se estende até hoje. E Sananda Jesus desconstruía essa ideia o tempo todo, mas as pessoas não percebiam. Houve uma vez que ele entrou no templo com seus discípulos, e ao sair do templo, os discípulos ficaram encantados com o templo, admirando e elogiando a suntuosidade, a grandiosidade do templo de Salomão. E Jesus deu uma risada e disse: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derribado. E
em 3 dias destruirei e edificarei o templo. E eles não entenderam absolutamente nada do que ele estava falando, né? Porque ele estava falando da desconstrução de uma ideia exteriorizada ou de uma elaboração do divino como material dentro de uma perspectiva material e tentando fazê-los remissivos a uma percepção de que o templo, na verdade, era um templo interior. Mas eles não compreendiam isso. Também no famoso diálogo dele com a mulher samaritana, quando a mulher samaritana pergunta qual é o verdadeiro templo, se é aquele lá de Jerusalém, que os judeus acreditavam ser a morada de Deus, ou era o templo do Monte Gerizim, que é onde os samaritanos edificaram outro templo, né? Porque uns diziam que estava ali, outros diziam que estava lá. E Sananda Jesus disse para ela que não é nenhum nem outro, né? Que Deus é espírito e verdade, e que deve ser contemplado ou vivenciado em espírito e verdade. E esse é os adoradores que ele espera. Ou seja, aqueles que adoram não imagens em templos físicos, mas a verdade e a essência do próprio ser, que é o espírito. Mas também, provavelmente ela não compreendeu, e aqueles que a isso escreveram também provavelmente não compreenderam. Mas nós podemos compreender. Nós já temos a capacidade de, hoje, estando aqui, compreender. Nós que provavelmente estivemos lá. Alguns de nós pode ter estado lá na Palestina, no templo de Jesus, sem entender nada. Mas hoje nós temos essa possibilidade da compreensão, da percepção. E é a percepção que nos qualifica, não as crenças, não os títulos que possuímos, mas sim a nossa habilidade de perceber aquilo que não é visto, aquilo que não é explícito, aquilo que os próprios textos sagrados ocultam. E vejam que interessante na imagem do nosso arcano, pois que o templo ali é visto como uma edificação dentro da árvore. E a árvore abre raízes que parecem tentáculos, que parecem vivas, que se abraçam à terra. E essa terra é como um monte em elevação. Isso é muito simbólico também. Porque o nosso templo, ele nos permite enraizarmos ou ligarmos à terra, ligarmos à realidade concreta. Ele é o mediador que nos coloca na conexão perfeita com aquilo que é existência para nós. Então, um templo não fica pairando nas nuvens. Ele se materializa naquilo que é o símbolo da conexão com a própria terra, que é a árvore, com suas raízes, que abraçam a terra. Mas ao abraçar a terra, com a energia do templo, o que acontece com essa terra? Vejam ali, ela sobe, ela parece que está deslocada da própria terra e subindo.
Então, o processo templário é um processo que faz com que a própria constituição material ascensione, porque nós também precisamos espiritualizar a matéria, assim como materializamos o espírito. Então, tudo tem que ascender. Esse corpo físico nosso também é Deus, também é um código energético, também é um plasma etérico em manifestação. Cada célula nossa vibra com a frequência do infinito. Cada célula nossa conhece o segredo do universo. Cada célula nossa é testemunha viva de Deus. Por isso que não pode haver essa separação doentia entre espírito e matéria, entre essa vida e a tal da eternidade. Se nós queremos a eternidade é aqui, hoje, agora. Está naquilo que eu sou, onde eu estou, e não em nenhum lugar, não há lures, não em tempos futuros, não depois de uma certa salvação, depois de um certo julgamento. Então veja quantas desconstruções nós precisamos e quantas desconstruções o próprio Sananda Jesus propôs e que não foi compreendido. Então nós precisamos ter o acesso a esse templo, e que geralmente nós não temos porque nós ficamos apegados a templos exteriores, a referências exteriores, e não percebemos que o templo está dentro de nós, que o nosso coração, com a sua cardioconsciência, ou com a sua cardiognose, é o lugar exato onde repousa a centelha do divino em nós. A tradição védica chama isso de Hridaya Kamala, né, que é a morada do Supremo, que é o templo onde o Supremo habita em nós. Claro que não estamos falando do coração enquanto órgão físico, embora o próprio coração enquanto enquanto órgão físico, ele é um ser consciente e inteligente. Hoje a própria ciência sabe que existe uma inteligência, um aspecto de inteligência no coração. E Sananda Jesus sempre se referia ao coração, nunca à mente. Todas as falas de Jesus, ele traz o coração, nunca o cérebro, nunca a mente. Então existe um templo em nós, mas nós não percebemos. Talvez porque nessa vida agitada a gente não consiga parar para perceber o que já está aqui. A hiperaceleração dos dias modernos, e é uma hiperaceleração tanto no ativismo exterior quanto no mental, né, mentes hiperativas, nós não temos tempo de constatar o que é necessário ser constatado. Uma vez uma pessoa procurou um grande guru, né, para buscar conselho com ele sobre como ela poderia encontrar o divino, como ela poderia reconectar-se com esse aspecto do divino, que é, em última instância, aquilo que mitiga todas as nossas dores, todos os nossos desconfortos existenciais, e quem de nós não tem desconforto existencial?
Quem de nós não passa por circunstâncias adversas? Quem de nós? Então ela procurou esse guru, só que quando ela foi entrar no ashram para conversar com o guru, os secretários do ashram, aqueles que cuidavam do ashram e do próprio guru, disseram para ela, ó, o guru é meio surdo, tá? Converse com ele, mas ele é meio surdo, ele não escuta direito. Aí ela falou, essa pessoa falou, né, de todo o seu sofrimento, de toda a sua inadequação para viver no mundo, como que a sua jornada existencial se resumia numa constância de angústias e insatisfações. Aí o Guru olhou para ela e disse, olha, a meditação é o caminho. Aí ela disse para o Guru, mas eu não tenho tempo para meditar. Aí o Guru, como era surdo, falou, sim, sem templo você não consegue meditar. Não, eu estou dizendo que eu não tenho tempo para meditar. Sim, estou entendendo, você não tem templo para meditar. E sem templo você não consegue meditar. Sem templo nós não conseguimos meditar. Porque existe um lugar específico para ancorar essa vibração que é acessada. E isso se faz no nosso mandir, no nosso Atma Mandir, que é o templo do nosso ser. Existe sim um templo em nós. E esse templo é responsável por ancorar todas essas frequências que nós podemos acessar pelo processo da gnose, pelo processo da meditação. Então, sem templo para meditar, estamos todos nós. Enquanto julgamos que estamos sem tempo de meditar, na verdade nós estamos sem tempo de meditar, porque nós não conectamos e não reconhecemos esse templo em nós. O processo da contemplação, da meditação, da ascese, do bhajan, ou seja, do êxtase divino, ele converge para o coração. Se sente a partir desse centro, que é o nosso Atma Mandir, que é o templo do nosso ser. É ali que deve estar focada a nossa devoção. A nossa Bhakti Yoga, ela é aquela que nos leva para esse templo. Não para templos exteriores, sejam eles quais forem. Há uma outra história essa é uma bela dama inglesa, muito elegante, como as damas inglesas são, né? E ela foi para a Índia, o marido dela tinha comércios na Índia, ela foi para a Índia, né? E chegou lá e ela, obviamente, foi fazer compras, né? E comprou aqueles sares mais lindos, porque temos que reconhecer, o vestuário feminino hindu é algo de especial, é maravilhoso. Aqueles tecidos da Índia são incomparáveis, né? Então ela comprou aqueles sares maravilhosos, né? Então ela se vestia com muita elegância. Mas não obstante, ela sentia um grande vazio.
embora toda a opulência que o seu marido e sua condição social podia lhe dar, ela sentia um grande vazio, né? E esse vazio, com o passar do tempo, se transformou numa tristeza. Ela se tornou triste. Às vezes as pessoas se tornam tristes nesse plano existencial. A tristeza é mais comum do que a gente imagina. E essa tristeza, quanto não cuidada, ela pode se transformar numa angústia crônica, que nós chamamos de depressão. Então ela estava deprimida. Ela acessou os melhores psiquiatras, terapeutas, tentou a ajuda dos melhores procedimentos medicamentosos, psicoativos, mas não obstante aquele pouco, aquele vazio não ia embora. E ela tinha tudo o que ela precisava, porque era muito rica. Então, ela resolveu viajar até o norte da Índia e procurar um mestre iluminado que vivia ali, que vivia próximo a um templo que se chamava Shiva Goura Mandir. Shiva Goura Mandir, Goura significa dourado, né? Mandir significa templo, então é o templo dourado de Shiva, Shiva Goura Mandir. Aí ela foi, o mestre concordou em recebê-lo, o Swami, e ela falou para o Swami de toda a sua tristeza, e nada, absolutamente nada, conseguia sanar. E aí o Swami, né, o Guru, disse a ela: vá para o templo, entre no templo, você vai ficar imediatamente curada. Mas, detalhe, tire sua roupa para entrar no templo. E ela ainda perguntou: mas toda a minha roupa? Sim, toda a sua roupa. Você precisa entrar completamente nua. Ao fazer isso, toda a sua tristeza desaparecerá e você nunca mais sentirá tristeza nessa existência. Aí ela saiu, né? A morada do guru, do mestre, estava a poucos metros de Shiva Gura Mandir, né? Aí ela foi, se dirigiu até Shiva Gura Mandir, e a instrução era clara: tire toda a roupa para entrar, que você vai ficar imediatamente curada. Mas, claro, todo templo tem pessoas chegando, partindo, sempre tem pessoas no templo. E ela falou: eu não tenho coragem de tirar minha roupa e entrar nua no templo com todas essas pessoas aqui olhando. O meu senso de pudor não permite isso de forma nenhuma. Eu me sentiria absolutamente constrangida. E aí ela não entra, retorna e vai para o hotel que ela estava hospedada. E aquilo fica ruminando nela, obviamente, né? Porque ela não queria mais aquela tristeza, ela tinha cansado de ser triste.
Ela não suportava mais aquele estado de tristeza. Aí ela decide voltar ao templo, determinada a fazer o que era preciso. Quando ela chegou na porta do templo, de novo, várias pessoas indo, vindo, no templo sempre com muitos visitantes, ela com aquele sari lindo, ela falou, não tenho coragem. Não tenho coragem. Me despir aqui diante dos olhos de todas essas pessoas estranhas para mim, e entrar nua no templo, eu não tenho coragem. E voltou para o hotel e não fez aquilo que ela supôs que o mestre tinha pedido a ela. E aí, alguns dias depois, ela foi novamente pedir uma audiência com aquele guru. E diante do guru, ela disse, infelizmente, eu não consegui fazer o que você me pediu para fazer. Eu não consegui entrar no templo sem minhas vestes. Aí ele olhou para ele e falou assim, de qual templo você está falando? Isso é, obviamente que é de Shiva Gaura Mandir. Aí ele deu uma risada e falou, e provavelmente você está pensando que eu disse dessas vestes que você está usando. Ela disse, sim, das minhas vestes. Aí ele riu e falou, realmente você não entendeu nada. Obviamente que o templo que ela precisava entrar não era o Shiva Gaura Mandir. Era o seu templo interior. Aquele lugar em secreto que Sananda Jesus dizia, quando fores conversar com o Pai, entre no seu quarto e feche a porta. E converse em secreto, pois que em secreto ele vos ouvirá. É esse lugar, que é o templo interior. Mas ela não entendeu. E a necessidade de tirar as roupas é a necessidade que nós temos de tirar todas as nossas indumentárias, todas as nossas vestes, que não são, obviamente, vestes físicas, roupas, são todas as máscaras, todas as fantasias do ego, né? Todo o nosso personalismo, nós temos que deixar tudo isso na porta, porque nós só podemos entrar no templo com a verdade. E a verdade não tem roupa. A verdade anda despida. A verdade não aceita vestimenta. Porque toda vestimenta é uma sobreposição que oculta a verdade. Então nós temos que nos despir das nossas vestes egóicas, personais, entrar nus no templo, nus, como uma criancinha. Uma criança de 3 anos de idade, você deixa ela nua na praça e ela brinca do mesmo jeito e nem se dá conta de que está nua. Já um adulto, ou aquele que foi adultizado, com seus 30 anos, se você deixar ele nu na praça, ele fica completamente envergonhado. Completamente ultrajado pelos olhares que o veem naquela condição de ausência de roupas. Estranhos seres que nós somos, não?
É como se nós quiséssemos sempre encobrir aquilo que somos, a natureza que temos. Por isso que nós usamos tantas roupas, tanto físicas, roupas materiais, como as roupas das imagens que construímos para apresentar para os outros e para o mundo. Veja, nós sempre estamos vendendo uma imagem nossa, um discurso do que somos para o mundo e para as pessoas, o tempo todo. E sempre é algo exaltativo, grandioso. Nós nunca depreciamos, nós sempre exaltamos aquilo que somos. Queremos que os outros nos vejam com os melhores olhos. Se eu tenho um nariz torto, eu não quero que ninguém veja o meu nariz torto. Quero que veja um nariz perfeito. Nós o tempo todo estamos vivendo através de imagens e vendendo imagens, que são as roupas. E somos vistos e valorizados pelas roupas que temos, e não pelo que somos. Então, para entrar no templo, é necessário que nós estejamos nus. Então, não se acessa o templo interior com o discurso egóico daquilo que supomos ser. É preciso que você se apresente como você é, em sua verdade, que não aceita indumentária nenhuma. Isso é difícil para nós, porque nós estamos tanto tempo usando roupas que nós já não conhecemos quem somos sem essas roupas. Já não conhecemos. E essa é a nossa grande tragédia. E é por isso que aquela mulher estava tão triste, que vivia em constante tristeza, porque tudo nela era algo que era adicionado, que era uma impostura. E a verdade se perdeu debaixo de tantos panos, de tantas roupas. O Atma Mandir, que é o nosso templo interior, nós precisamos entrar despidos e também sozinhos. Esse é um lugar que ninguém pode acessar conosco, por mais que nós amemos, seja quem for, nossos pais, nossos filhos, nossos companheiros ou companheiras, ninguém entra conosco. É exato aquilo que Sananda Jesus propunha de porta estreita. Só você passa. Só você chega ali. Ninguém pode visitar o seu templo a não ser você mesmo. Ainda que seja a pessoa que você mais ame e que mais julgue que esteja próxima de você. Mas só você entra. Por isso que Sananda Jesus, lá no Evangelho Gnóstico de Tomé, diz do lugar dos solitários. Aqui, Jesus se referia, quando falava do lugar dos solitários. Ele estava falando do templo interno. Ele estava falando do Atma Mandir. Porque é solitário. E se você não suporta a solitude, que é condição inerente da sua realização, perdoe, mas você não vai entrar. Se você insiste em viver numa consciência de rebanho, numa ilusão de manada, você não vai entrar. Se você quer pensar como todos pensam, ir para
para o lugar que todos vão, sentir como todos sentem, agir como todos agem, você não vai entrar. É preciso que você esteja diante daquilo que você é. É a sua verdade que chega ao templo. Certa vez um cartógrafo estava trabalhando para a National Geographic, que foi uma revista muito famosa, né, que explorava todos os lugares do planeta com matérias extraordinárias. Esse cartógrafo, ele estava fazendo um trabalho justamente na região dos Himalaias, né, para essa revista National Geographic. E ele, com os guias lá explorando regiões pouco acessíveis dos Himalaias, ele chegou num certo platô, um altiplano nos Himalaias, um lugar muito ermo, e viu um pequeno templo. Aí ele perguntou ao guia, né, que estava acompanhando, que templo era aquele. E o guia, muito supersticioso, disse: não, não, aquele lá é templo de Kali. Kali é uma deusa terrível. Eu não vou naquele lugar. Eu tenho medo de Kali. Aí o cartógrafo, que não era nada místico ou supersticioso, ou acreditava em nada disso, aí disse pro guia dele: então fique aí que eu quero ir lá visitar esse templo, né? E aí ele vai até o templo de Kali. Quando ele entra no templo de Kali, tinha uma imagem de Kali, a entrada do templo. E vocês sabem que a imagem de Kali é assustadora, né? Kali tem a pele azul escura ou negra, a maioria das vezes negra, né, porque ela representa aquela que vem na escuridão para resolver a ausência de luz, né? Então é negra a pele dela. E Kali, ela tem um colar de crânios no pescoço, né? Ela tem uma cara muito brava e com a língua para fora. Kali sempre está com a língua para fora. Tem até uma história por que ela é representada com a língua para fora, mas nós não vamos contar para não estender muito. Mas tem a ver com o processo de destruição e que ela não parava com a energia de destruição e Shiva deitou no chão e ela pisou em cima de Shiva, né? E quando ela foi destruir Shiva também, ela viu que era Shiva. E ela é uma emanação de Shiva. Aí ela tomou um susto e, muito constrangida, ela colocou a língua para fora. Mas lá estava a imagem de Kali, a deusa Kali, Kalimá, né? A terrível, a destruidora. Porque ela faz o processo de destruir tudo aquilo que precisa ser destruído na nossa vida, que não corresponde àquilo que é a nossa natureza, a nossa essência. E ela sempre é aquela que mata os demônios, né? Quais demônios? Demônios exteriores? Não, os demônios que estão habitando a nossa própria essência. Nós estamos cheios de demoninhos, andando, passeando por aquilo que somos. Então ela é essa destruidora. Então aquele cartógrafo, quando viu aquela imagem, ficou muito assustado, né? E falou, como que isso pode ser uma deusa? Com aquele monte de braços, Kali tem sempre um monte de braços,
cada braço com uma arma diferente. Como, né? Como que isso pode ser uma deusa, né? E aí, mentalmente, ele perguntou: quem é você, né? O que é isso? Mentalmente. Aí ele ouviu uma voz falando com ele, uma voz feminina falando com ele. Me diga quem tu és, que eu te digo quem eu sou. Desafiando ele. Ele tomou um susto, mas aceitou a provocação e se propôs a falar quem ele era. E ele começou a falar: eu sou um cartógrafo, eu sou inglês, nasci em Londres, meu pai era um lorde, eu vivi em tal lugar, eu estudei em tal escola, eu frequentei tal universidade, eu me formei nisso, naquilo, tenho os títulos disso e daquilo, e foi falando. Aí depois que ele falou tudo isso, a mesma voz, ele ouviu a mesma voz falando com ele. Bom, você me disse tudo que você não é. Agora me diz o que você é. E ele não soube dizer. Ele ficou mudo. Ele não sabia quem ele era. Aí a voz falou com ele novamente. Bom, se você não sabe quem você é, você nunca vai saber quem eu sou. Então, essa sentença de Kali para aquele homem é a sentença do divino para nós. Está falando conosco. Se você não sabe quem você é, você não vai saber quem eu sou. Ou seja, quem é o divino, ou o que é o divino. Então, também para entrar no templo, você vai se deparar com Kali na porta do templo. Eu estou falando do Atman Mandir, do templo interior. Por quê? Porque Kali está de plantão na porta do templo. Porque é preciso destruir toda a sujidade, tudo aquilo que é inverdade, tudo aquilo que é impureza. E Kali é exatamente isso. Né? Kali, ela vence a morte. Né? E Kali vem do mesma raiz de Kala, que significa tempo, ou seja, aquela que mata o próprio tempo, que te coloca na eternidade. Então, dentro do nosso mandir, Kali está na porta. Terrível, terrível. Por quê? Porque não dá para entrar com impurezas, com falsidades, com engodos. Não dá para burlar, não dá para mentir, não dá para negociar. Então você tem que passar por Kali. E Kali vai te perguntar quem você é. Se você não souber responder, ela vai dizer, então também você não vai saber quem eu sou. Por isso que muitos poucos somos nós que conseguimos entrar no próprio templo interior. Muitos poucos.
são aqueles que acessam esse lugar do pertencimento. Como dizia Sananda Jesus, o lugar dos solitários, que ele se referia ao templo interior, a esse quarto que você entra e fecha a porta e conversa em secreto com Deus que te ouve em secreto. É só você e Deus. E é interessante porque Deus é você mesmo. Enquanto você conversa com você mesmo, eu digo, seu eu superior, você não precisa falar nada, só escutar. E o eu superior também não necessita de dizer nada, ele também só escuta, porque é o silêncio. No templo interior, o que reina é o silêncio. E é esse silêncio que diz tudo que nós precisamos ouvir e entender. É esse silêncio que erradica toda a ignorância, toda a ilusão e, consequentemente, todo o sofrimento. Gratidão, Shiva Shambho. Gratidão, Gayan, Shiva Shambho. Tem uma música do meu tempo de jovem que diz: só no silêncio Deus se revela a você. Só no silêncio é que entendemos porque é importante calar para encontrarmos a paz. Então, é desse lugar que nós abrimos agora nosso momento de partilha, para que vocês possam fazer as considerações. E já pode levantar a mão. Quem gostaria de falar? É para silenciar, não, né, Ganhar agora. Agora é hora de falar um pouquinho. Quem gostaria? Claudinha, por favor, querida. Estou bem curiosa. Na imagem, a gente vê Mandi com 3 braços. Isso mexeu comigo. Eu queria muito saber, Gayan, o significado desse terceiro braço. Você quer que eu fale agora ou terminar a sua pergunta e falo depois? Eu já terminei a pergunta, pode responder. Então, Claudinha, minha querida, na verdade, ela tem 4 braços, não 3, né? O outro está atrás do outro, que talvez não fique muito perceptível, né? Por que 4 braços? Porque são 2 braços, que é o plano da ação, né? Que é aquilo que é o processo da Karma Yoga, ou seja, a conexão com o plano da existência, que é representado pelas mãos, pelo braço, né? Porque qual é o nosso instrumento de ação no mundo? É as nossas mãos. Aliás, nós só temos processo de civilização porque nós temos um polegar opositor. Buda Li pode falar sobre isso, ela que é uma grande pedagoga, né? Porque se nós não tivéssemos esse movimento de pinça que o polegar opositor representa, nós não criaríamos instrumentos e não poderíamos instrumentalizar objetos. Apertar um parafuso, serrar uma madeira, porque tudo depende desse movimento. Entende? Então, o que é a mão? É aquilo que nos traz a possibilidade de concretude no plano da existência. E todo o nosso processo civilizatório vem dessa habilidade de manipular objetos. Você está nesse quarto que você está aí. Aliás, eu não sei por que seu quarto é sempre lilás. Eu não sei se é efeito da sua câmera, mas aqui nós vemos lilás, né? Tem um tom
lilás claro o seu quarto. Sempre tem. Não sei por quê. Né? E... Porque tem uma lâmpada de LED lilás. Ah, mas é maravilhoso isso, né? Eu sempre noto que seu quarto está em frequência lilás. Maravilhoso isso. Então, esse seu quarto aí tem janela, porta, parede, tem uma laje, tem um piso. Sem as mãos poderia eu construir isso? Não. Sem os braços e as mãos? Não. Então, as mãos são aquilo que nos conecta ao plano da existência. Só que as deidades, eles têm geralmente 4 braços. Por quê? Porque são 2 mãos obrando na matéria e outras 2 no plano sutil. Então, o trabalho, ele é concomitante entre, né, simultaneamente estar realizando no plano da matéria e estar realizando no plano supramaterial. A Claudinha também tem 4 braços, mas só vê 2. E só usa 2 nesse plano, mas os outros 2 sutis dela está o tempo todo edificando em outro plano. Entende? Então você também tem 4 bracinhos, embora só perceba os braços fisiológicos da anatomia humanoide, né? Mas você também tem 4 braços. E é por isso que as deidades são representadas por 4 ou mais braços. Kali é representada por muitos braços. Porque o plano de ação de Kali é multidimensional. Em todas as dimensões ela trabalha simultaneamente. Então, quando você pede um auxílio de Kali, ela vai resolver a sua questão no plano material, no seu plano astral, no seu plano mental inferior, no seu plano mental superior, nas dimensões que você acessa e que não percebe, com todas as entidades que estão nessas dimensões, acima, abaixo, dentro, fora. Por isso que Kali é representada por miríades de braços. Entendeu? Mas todas as deidades têm essa representação dos 4 braços por causa disso. Na verdade, ele não é 3, é 4, tá? Porque o outro não está aparecendo. Provavelmente ela está encostando na terra ali atrás daquele outro braço, né? Então é 4 braços. Tá bom, Claudinha? Espero que eu tenha conseguido explicar. E preste atenção nos seus 4 braços, tá? Que você não tem só 2, não. Eita, Claudinha, não só explicação, né? Mas ainda o meu colega que estava dizendo que o outro meu colega era PCD. Aí eu perguntei para ele, você sabia que isso era PCD? Ele disse, não sabia não. Assim, tá, Claudinha, não sabia que tinha 4, né, Claudinha? Gratidão, querida, gratidão, Gaian. Cida Abreu. Boa noite a todos. Eu vou aproveitar o tema para poder pedir um auxílio, que é a questão de concentração para meditar. Eu não tenho de jeito nenhum. Às vezes às vezes não, todas as vezes que eu paro, minha cabeça vai para qualquer lugar, menos ficar no silêncio para meditar. Eu não consigo. Aí, Gaia, eu queria que você me dissesse uma forma mais fácil para ver se eu chego, pelo menos, a me concentrar. Pelo menos, a me concentrar. Gratidão. Oi, Cida, minha querida. Veja, isso aí demandaria muito tempo, né? Vamos fazer o seguinte, se você permitir e concordar, eu vou pedir a Budali para anotar isso aí, e nós precisamos de voltar com tempo para falar especificamente sobre meditação, sobre a natureza dessa mente barulhenta, desse macaco louco que não para de pular de galho em galho, que quando você senta para meditar, você está em tudo quanto é lugar, menos ali, né? Porque é uma mente muito dispersiva, né? Barulhenta, né?
Então, para falar de meditação, é preciso uma abordagem muito mais ampla, né, e que não existe uma técnica única e específica de meditação. Existem várias maneiras de meditar, né? Várias maneiras, né? E cada um desenvolve a sua. Então, Gratidão, Gaia. Eu mas eu aguardo. vou, só para eu concluir, então Bom, eu pedi a Buda ali para anotar ali, e se você nos permitir, nós sim retornaremos a esse ponto, mas com tempo e com uma abordagem que possa contemplar isso satisfatoriamente, porque não é uma regra como meditar, uma técnica específica, é muito mais amplo do que isso. Tá bom, Cida? tá ótimo. Gratidão. Você queria falar mais alguma coisa? Não, não, era só isso mesmo. Era só isso. Gratidão, Cida. Anotado, Gaião. Thaís? Boa noite a todos. Então, querido Gaian, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre. Eu já tinha percebido que vou usar a palavra retorno, retorno ao templo, né? Considerando que nós nunca saímos dele, né? Mas muitas vezes a gente se distancia, né? E eu sabia que, de certa forma, é um caminho solitário, esse retorno. Porém, nessa minha ida para casa, esses dias que eu passei, na casa do meu pai, eu me deparei com um sentimento bastante difícil. A palavra usada foi a ingratidão, né? Diante desse meu percurso e da observação da família de que eu estava um pouco distante, né? Porque nas partilhas e nos encontros sempre ficava no quarto. E aí isso foi me dito de uma forma muito dura, pelo meu pai, do qual eu estava lembrando aqui da carta anterior da devoção, né. É alguém que eu tenho uma devoção mesmo, assim. E eu queria não estar sentindo esse sentimento de que parece que eu tenho que escolher entre o meu pai, né, essa figura aí, da qual eu tenho muita devoção, e esse templo, né, que eu tô retornando. E assim, como eu também percebi que o fato de eu não estar ainda muito ancorada nesse processo, como faz com que o meu eu seja muito lábil, né, porque diante dessa identificação que eu faço com o que vem de fora, é como se até então, a sensação que eu tenho agora é que parece que meu templo tá sendo derrubado, destruído, né. Porque ela era deles, né, principalmente da figura do meu pai, que eu construí a minha autoimagem. E aí quando ele me falou duramente sobre isso, né, do sentimento de ingratidão, porque agora eu estou enveredando por caminhos dos quais ele nunca me ensinou. Isso me magoou muito e eu pensei: "Nossa, como o meu eu é muito lábil", porque eu estava me sentindo, assim, uma fortaleza inabalável. E aí um simples comentário e uma simples
percepção de que parece que eu vou ficar mais sozinha do que eu já estava, me parece algo muito custoso, embora eu saiba que é esse o processo. Ficou esse sentimento de que eu estou sendo ingrata. É isso. Ô, Thaís, minha querida, né? É o primeiro ponto, assim, antes de entrar nessa questão que é bastante delicada, e nós já pedimos licença para entrar nela, né, porque, né, é tocante ao seu aspecto de sentimento muito pessoal. O primeiro ponto que eu vejo é que essa labilidade que você fala não é do eu, porque o eu não é lábil, né? Ele é absolutamente estável, absolutamente imutável, absolutamente aquilo que é, independente de qualquer circunstância. Então, o que você vê nesse processo de oscilação não é o seu eu, mas justamente aquilo que precisa ser superado para chegar ao eu, entende? Que é inconstante, que esse construto autorreferencial que vem pelo racional inferior, que constrói os aspectos da personalidade, do ego. Então, o que oscila não é o seu eu não oscila. O seu eu é permanente, é estável. A instabilidade não é do eu, mas é de uma referência que temos de nós mesmos que não é uma referência definitiva ou que seja a verdade do que somos, né? Esse é o primeiro ponto. Quanto a essa questão que você já compartilhou conosco, que eu acredito que já compartilhou também com Sueli, né? Que é algo terrível de se sentir, né? Eu, a princípio, vou usar as palavras de Sananda Jesus, mas quero fazê-lo com muita amorosidade para que haja um entendimento. Sananda Jesus diz: aquele que não renuncia ao pai e à mãe por amor a mim não é digno de mim. Mas é preciso entender o que ele está falando. Porque ele não está propondo um ódio ou uma aversão ao pai ou à mãe, não. Ele está falando de um certo valor, de uma certa crença, de uma certa construção que não corresponde, talvez, àquilo que é a sua essência, né? Eu não quero entrar nem no campo da psicanálise, psiquiatria, por exemplo, falar do lugar do pai, que seria algo muito referenciado pelos círculos de psicanálise, né? Lacan falava desse lugar do pai, mas não é isso que eu quero dizer. É que você desconstruir a imagem do seu pai como referência para te representar é importante. É importante. Porque os valores do seu pai não são seus. Porque o caminho do seu pai não são os seus. E ele é vítima da ignorância. E essa ignorância que te machucou e machucou a ele mesmo. Porque ao achar que o que você está fazendo é macumba, é coisa do demônio, e falar que você decepcionou a ele por causa disso, é ele não compreender, não ter capacidade de compreender. É por isso que você não precisa nem perdoá-lo, porque não é preciso nem ficar magoado. Porque, na verdade, ele não tem condição de perceber. Isso é ignorância.
Porque na construção do ideativo dele, do que é certo, não cabe o que você está fazendo. Por quê? Porque é muito limitado. Entendeu? Então ele é vítima da ignorância, como a maioria de nós somos. Quando estamos apegados às nossas crenças, aquele curralzinho ideológico que a gente fica lá dentro e não consegue ver mais nada. Então, quando ele fala que você o decepcionou, ele não está falando de você. Ele te ama. Ele está falando que você não está correspondendo à expectativa dele. Mas a expectativa dele é problema dele, é questão dele. Você não pode corresponder à expectativa dele. Eu não quero que nenhum filho meu corresponda à expectativa minha. E não quero ter nenhuma expectativa para filho nenhum meu. Porque eles não têm que ser o que eu sou, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu sinto. Eles precisam ser eles mesmos, na autenticidade de manifestação daquilo que eles precisam manifestar. Entende? E nem quero que eles me agradem. Porque eles não precisam me agradar. Eles precisam agradar a eles mesmos, sendo verdadeiro com aquilo que é verdade para eles. Então, se você quer honrar o seu pai, aborreça e seja aquilo que você é. Porque essa é a única maneira que você vai honrar ele. Você entende o que eu estou falando? Eu não sei se a Sueli quer falar alguma coisa para complementar, porque, inclusive, eu pedi a Sueli que estivesse bem próxima de você nesse momento, que é muito delicado, tá? E a Sueli é uma pessoa que, além de ser muito perceptiva, ela é muito amorosa. Então, uma mãe é bem melhor do que um cabeça oca como eu, tá bom? Se ela quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Vou falar, eu já fiquei de conversar com ela depois. Conversamos, assim, por áudio, né? Faz ontem, mas de ontem para cá eu estou meio movimentada com uma familiar que está internada, e aí, ontem eu fui para o hospital, hoje também, aí eu não tive tempo de hoje conversar de novo. Mas, assim, em cima do que a gente falou ontem, e só complementando o que Gaia está trazendo, eu fiquei aqui pensando justamente na sua fala, Thaís, e lembrando o seguinte: para estar onde eu estou, eu tive que romper com todo mundo, entende? Porque é assim que tem que ser. Porque os caminhos somos nós que temos que trilhar sozinhos. E se fizermos o caminho junto com outro, Gaia começou a partilha, inclusive, comentando, né, que precisamos, é um lugar que a gente tem que chegar, não entra ninguém a não ser nós mesmos, você tem que realmente trilhar sozinho. E esse sozinho pode ser acompanhado por um tempo, mas depois você vai ver que o outro vai estar sempre no outro caminho e você vai ter que seguir o seu. Então, hoje eu me vejo aqui, por exemplo, em Aracaju, sozinha. Há 4 anos que eu estou morando só, não tenho parente perto, não tenho nada. Né? E eu me sinto preenchida. Aí é o que eu percebo exatamente as palavras do que é estar só e não estar só, porque você está consigo. Né? Você está com o seu eu, como eu disse, ganhando. O eu, ele é o que é a luz que a gente precisa ter para ter a direção, a compreensão, tudo. E se para isso eu tiver que romper ainda com várias outras questões e pessoas, infelizmente, eu romperei. Por isso que a gente acaba sendo chamado, depois de um tempo, a gente é tido como estranho no ninho. A gente é chamado estranho no ninho. Se perguntar, no departamento que eu estou, são 50 pessoas, 50 professores. Eu sou a única que fala dessas questões, a única que aborda, e não tenho medo de abordar. Mas eu sou chamada estranha no ninho. Eu lembrei hoje de uma coisa que me disseram, aí uma vez eu cheguei e me disseram, onde você estacionou sua vassoura? Eu disse, bem pertinho da sua.
para onde na minha família, meu pai me via como uma pessoa estranha. E para muita gente eu sou estranha. Mas eu não sou estranha. Eles é que estranham as coisas que devem ser, não devem ser vistas de outra forma. Então, ela ontem até falou mesmo que ela está precisando da versão Sueli mãe. Não tenha dúvida. Tenho duas lá bem longe e você mais uma. Não tenha preocupação, não. E não se sinta só, porque você não está só. Eu te disse aqui, é uma grande família. E a gente compartilha, a gente troca e, consequentemente, a gente também quer que cada um encontre o seu lugar, o seu espaço, o seu tempo. E nessa caminhada é que a gente está trilhando juntos para chegar cada um a seu tempo. É isso aí. Obrigada aí pela oportunidade de ser mãe, sua também. Gratidão, Thaís, gratidão, Gaian, e eu vou passar para a Sueli fazer o fechamento do nosso momento, tá? Eli, eu pedi a Claudinha, ela acho que ela não viu, não. Eu ia pedir a ela que fizesse, porque eu vou ter que sair para entrar lá no Reiki, viu? Me perdoe. Ó. E que a Claudinha não ia conseguir chegar a tempo, mas chegou. É sexta-feira. Eu estou trocando, achei que era hoje. Queridos, olha, um beijo para cada um no coração. Fique aí no tempo de vocês. Gratidão. Pode, Claudinha, esteja à vontade. Toque, toque, toque. Quem é? Sou eu. Eu quem? E o silêncio toma conta, porque não sabemos responder. Por alguns minutos em silêncio, ouçamos a nossa sintonia navidiana. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão. Que tenhamos uma boa noite, um encontro maravilhoso que foi hoje. Gratidão, Gaian. Essas palavras sempre abrindo nossos olhos, nossos horizontes. Gratidão infinita. E até amanhã, quem estiver na terceira visão, e sexta-feira por aqui também. Gratidão, gratidão. Gratidão, boa noite a todos e a todas, né? E vamos que vamos.